nossa mesa. Eu quero agradecer a presença do Dr. Rodolfo, ai meu Deus, perdão. Foi uma honra muito grande, assim, ele é secretário municipal de Franca, estão com um trabalho lindo, 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 pioneiro mesmo, e ele veio, assim, para estar conosco. Então, muito, muito bem-vindo, pode subir também. Chamar o Tenente Coronel Renato Catita, representando o prefeito municipal de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira, a jornalista, querida amiga, também pode ficar, Patrícia Cainelli, que é da assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o Francisco Cardoso, também um grande amigo, e ele é o coordenador atual do CVV de Ribeirão Preto. Vem cá, Francisco. E o professor Neuri Botega, que vai coordenar essa mesa para nós. Muito obrigada. Rodolfo. Melhor deixar só. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência, né, de Franca. Eu sou médico, eu sou pós-graduado em clínica médica, tenho residência em dor e atuo com dor e cuidados paliativos, tá, no Hospital do Câncer lá de Franca e outros hospitais também de lá. Atuo muito em UTI, né, faço plantão e onde eu me deparo com muitas situações que vêm de encontro à temática central e que nos desperta muita atenção e nos preocupa desde há muito tempo, agora então enquanto secretário da Saúde, com a oportunidade de fazer algo a mais, né? E graças a Deus podendo contar com a ajuda de uma equipe que é maravilhosa, nossa equipe lá, sem dúvida nenhuma. Muitos têm nos ajudado nesse empenho. Trouxe um conteúdo mais prático mesmo, que era a proposta que me fizeram, né, de trazer a nossa experiência do que a gente tem feito esse ano com relação à temática do suicídio, de prevenção e tudo mais que a gente vem discutindo aí. Então, rapidamente, a gente tem organizado já há alguns meses uma campanha, uma ampla campanha. O que nos despertou para isso? Além da minha experiência pessoal, como eu já disse, também o fato de que o número de tentativas e de êxitos, né, também tem crescido muito. A gente sabe dessa estatística triste a nível mundial e o nosso país, infelizmente, Franca também não é exceção. Então assusta muito o avanço desse número lá. Pelos nossos estudos, quase que triplicou o número de tentativas só esse ano, nos primeiros meses. Então, nos levou a fazer essa campanha. A gente fez uma parceria com o CVV, a pessoa do presidente lá, o Hildebrando, que, né, junto com o grupo deles, junto com o nosso grupo da Secretaria Municipal de Saúde, todos voluntários,
psicólogas, enfermeiros, TO, equipe, multi, tem mais uma outra colega também. Então encabeçamos essa campanha. Então a gente fez algumas ações, né? A gente sentou e falou: o que a gente vai fazer? Qual que é o ponto de partida? A gente imaginou que o primeiro seria chamar a atenção da população, né? Para um tema que é muito pouco falado, muito pouco discutido, e para o qual, como imaginamos, se não houver uma discussão, uma informação melhor da população, não vai ter prevenção, né? A gente só prevê isso, o André Trigueiro fala, né, nas falas deles, eu acho interessante, você só faz prevenção contra dengue se você conhece o mecanismo de vida do mosquito, que é água parada, que é isso, então você consegue. Suicídio também é a mesma coisa. Se você não tiver informações a respeito do tema, como é que a gente vai poder prevenir? Então, a gente começou com uma ação de faixas nos semáforos, a gente parou 3 quintas-feiras, a cidade em 10 pontos estratégicos de maior movimento em horários de pico. De manhãzinha, o pessoal indo para a escola, ainda era mês de junho, e no final da tarde, voltando do trabalho. E a gente fez algumas faixas. Eu vou mostrar algumas imagens dessas ações que a gente fez nesses dias. Uma outra ação que a gente vai fazer, inclusive amanhã, né, dia 12, é essa mobilização na praça. Eu vou mostrar também. E por fim, a gente está aí programando para esse segundo semestre um seminário voltado para os professores da rede municipal de saúde, né, chamando atenção, dicas, formas de detecção de alguns problemas precoces, enfim. Então a gente fez essa ação lá. Está aqui um exemplo, né? A gente colocou faixa, a gente contou com apoio, com patrocínio de empresas locais, tá? A gente conseguimos bastante apoio. É impressionante como as pessoas se sensibilizam para esse tema e ajudam. Só foi a gente acender uma faísca, o negócio pegou fogo, assim. Então tá aí, né? Essa é uma das faixas, não é drama, não é para chamar atenção, nem é falta de Deus, e muito menos frescura. A gente tentou com umas frases assim com mais impacto mesmo. Esse é um dos principais cruzamentos. Aqui é a equipe, né? Esse aqui tem laser aqui. Esse é o nosso presidente do CVV lá, nossa TO, coordenadora do núcleo de atenção à infância e adolescência, e eu estava lá também nesse dia, um dia frio, amanhã de Franca, né? Ainda estava fazendo frio nessa época. Então, tá aí mais exemplos de faixas. Certo? Foram todo 13 faixas, 13 frases diferentes. Era muito interessante ver a reação das pessoas que paravam nos carros quando a gente avançava, e muitos batiam palma, tá? Muitos falavam: nossa, que legal, que bacana, elogiavam o trabalho, algumas pessoas se identificavam. Era bem interessante, assim, bem gostoso essa ação mesmo. Todos voluntários. Então isso foi foram 3 ou 4 semanas a gente fez seguidas. Amanhã então vai ter lá, né, essa ação, né, dia 12, na Praça Central, um lugar de bastante movimentação, o comércio vai estar cheio porque domingo é dia dos pais, né, então foi estratégico. Então das 9 às 15, diversas ações para chamar atenção, para falar sobre o tema. Então vai estar os voluntários do CVV, algumas psicólogas da rede pública. Vai ter ações de pintura, yoga, dança, coral, tudo voltado, chamando atenção para esse tema. Tá? As pessoas vão parar, vão ser instruídas. A gente tem panfletos com informações a respeito de como procurar ajuda, seja na rede municipal, CVV ou outras formas, como encaminhar quem precisa. Então a gente vai estar orientando e chamando atenção para isso. Certo? Além da campanha, falando assim, o que nós estamos fazendo, qual que é a nossa experiência nesse tema, além disso, né? A campanha, lógico, é maravilhoso fazer, o seminário vai ser também, mas tem algumas ações, a gente pensou assim, estruturais da rede que precisam, né, ser melhoradas, ampliadas, porque como a gente sabe, a imensa maioria dos casos são de patologias mentais tratáveis e preveníveis, né? Então a gente tem que atuar então na raiz do problema, que são as patologias, os vícios. Então nós estamos reestruturando a nossa rede de saúde mental, de fato assim. A instalação do CAPS 3 é um projeto já antigo que a gente retomou, que está bem adiantado, tá? Já está na fase de
detalhes financeiros para poder ver a viabilidade, vai sair ainda esse ano. É um suporte muito interessante para a rede, né, psicomental. A retomada das obras do CAPS na D3, que ficou parado muitos anos, a gente conseguiu, graças a Deus, agora relicitar, retomando as obras. É uma estrutura que também vocês sabem muito importante na rede. Incentivamos em alguns cursos, já aconteceram alguns, né, de psicologia na rede básica, alguns cursos de capacitação externa, tudo. Retomamos, inclusive no dia de hoje, o matriciamento. Essa foto é de hoje. Essa é a Mariana, que era para estar aqui no meu lugar. Correto? Ela é psicóloga, é atual líder, lá, atual coordenadora do ambulatório de saúde mental. Essa foto é de hoje de manhã, o psiquiatra, né, o nosso colega, o Dr. Danilo, visitando uma das UBSs, discutindo casos, conversando com, aqui é a médica da unidade, a enfermeira da unidade, os trabalhadores, discutindo casos de saúde mental, vendo quais são as dificuldades, enfim, um matriciamento como a gente conhece, né? Então isso está sendo retomado e esse mesmo trabalho que hoje começou nessa unidade vai percorrer todas as outras unidades também, de forma contínua. Isso é um programa sem fim, se Deus quiser. Tá? Achei interessante trazer esse exemplo. Franca conta com uma lei. Não sei se Ribeirão também, sinceramente eu não pesquisei isso. É uma lei até de 2013. A gente estava vendo, já tem 4 anos. Ela instituiu no município a Semana Municipal de Valorização da Vida. Então isso está instituído em lei. É a lei 7.788. Então fica instituído, o evento instituído no caput desse artigo fica incluído no calendário oficial de eventos do município e será realizado anualmente durante a semana do dia 10 de setembro, dia em que é comemorado mundialmente o Dia de Prevenção ao Suicídio. Então é lei, tem que ter alguma ação nessa semana. A Semana de Valorização da Vida será organizada pelo CVV de Franca, em circuito determinado por uma comissão organizadora, em consonância com os órgãos municipais competentes e que darão o respaldo necessário, no caso a Secretaria Municipal de Saúde. Os recursos necessários para atender as despesas com a organização e realização do evento serão obtidos mediante parcerias com empresas de iniciativa privada. Sempre tem, sempre, isso não é problema, assim. Dos anos anteriores, como me lembro, também foi tranquilo. E a lei entrou em vigor, então, em 2013. É interessante, eu acho que muitos municípios têm seguido esse caminho. Graças a Deus a gente pegou a gestão com essa lei já em vigência, então a gente não vai ter dificuldade em fazer alguma ação em setembro. Uma outra coisa que está surgindo agora, nesse meio todo que eu estou falando de campanha, de reestruturação, esse grupo, né, o CVV, o Grupo de Apoio sobre Eventos do Suicídio. Está surgindo nesse contexto. Tá? O CVV, junto com os voluntários da campanha, estão se mobilizando e já com a primeira data marcada agora para o final do mês. Dia 29 de agosto, vai se iniciar então os trabalhos desse grupo de voluntários, que imagino que a maioria aqui já conheça, que oferece suporte e apoio para aqueles que já tentaram suicídio e não obtiveram êxito. E a gente sabe que é o maior grupo de risco, né? O grupo de maior risco de conseguir, né? Então isso aqui para mim é um dos maiores e melhores frutos de todo esse esforço que a gente tem feito. Isso. Uhum. Eu acho que vai abordar os dois públicos, pelo que eu entendi do pessoal lá. A gente pode ver, mas pelo que eu entendi vai ser abordado os dois. Familiares também, claro. E era isso que eu tinha, essa é a nossa experiência, tá, de Franca. Espero poder ter contribuído aí para o evento, mas obrigado mais uma vez.
pessoal. Oi? Som. Obrigada, Zé. Gente, boa tarde. Queria primeiro, assim, dizer do tanto que eu estou honrada de estar aqui atendendo o convite da doutora Marina, minha amiga há anos, Vitor Franco, minha casa, apesar de meus filhos terem crescido já. E eu, assim, sempre aprendendo. Na minha jornada lá, aprendi. E eu sou assessora de imprensa do hospital. E com esse convite dela, foi uma outra oportunidade de aprender muito sobre suicídio. No nosso trabalho, a gente desenvolve e divulga mais ou menos 350 matérias por mês. Rádio, jornal, internet, intranet, Facebook, dá uma média de 11 por dia. Eu confesso para vocês, nesses 20 anos de estrada, com tudo isso de matéria, foram raríssimas matérias sobre suicídio que eu fiz. Muito raras. Umas 3, 4 de esclarecimento que tocou no assunto. Na escola, gente, de jornalismo, e eu me formei há alguns anos, poucos anos, não foram muitos, a gente aprende que suicídio a gente não dá. Não dá. Isso a gente aprende na escola. Suicídio passa. Passa, não, sabe, ninguém mexe. Né? A sociedade ela é assim e a notícia ela é um pedaço da sociedade que meio que volta para a sociedade. Então, na escola, a gente aprende que suicídio a gente não mexe. Não dá, não divulga, não noticia, a não ser que seja uma pessoa famosa, enfim. Né? Então, o medo que se tem, e a imprensa tem esse receio, é que haja uma onda aí, né? Que todo mundo, que a notícia vai dar ideia. E tem estudos, que, pelo que eu pesquisei, e a gente aprende isso na escola também, que fala isso. Que as pessoas vão dar ideia e acabar, né, atentando contra a vida. Então, por via das dúvidas, a gente não mexe. Então, para mim, nunca foi... Olha, em psiquiatria, gente, eu já divulguei tanta coisa. Álcool, drogas, maconha, santo daime, tudo. Suicídio, não. Foi muito raro. Opa! Né? O tratamento que é dado pela imprensa é diferente de outras violências, porque é chocante, pode estimular vulneráveis. E tem essa história aí do metrô de Viena, que a gente aprende na escola, que foram 22 casos de suicídio, que foi o dobro, depois que a TV e os meios lá da época teve uma cobertura sensacionalista de um acidente e o número de suicídios dobrou. E aí levou a Associação Austríaca a fazer um manual de como a gente, né, ia lidar com o suicídio. Quando que a imprensa divulga, né, quando morreu uma figura pública ou celebridade, quando foi procedido a pessoa mata alguém e depois atenta contra a vida, em atos terroristas, quando provocou um problema aí, uma pessoa pulou, houve um engarrafamento, enfim. E quando tem o sensacionalismo criado por maus profissionais. E das pouquíssimas matérias que a gente tratou sobre suicídio, uma delas foi essa. Assim, foi um fato muito marcante na minha carreira. Eu não sei se vocês conhecem o nosso hospital, são 13 andares, né? E acho que tem uns 5 anos isso, um pai estava acompanhando uma criança que já estava em estado terminal, e a criança morreu com ele. E ele, inconformado, enfim, enquanto as pessoas acudiam a criança, ele foi, pegou uma cadeira, jogou no vidro e pulou. Era um domingo, o diretor clínico me ligou apavorado. O que nós vamos fazer? Daqui a pouco a imprensa vai estar aqui. E eu, né? Não, professor. Tranquilo. Imprensa não dá suicídio. Pode ficar tranquilo. Acalmei o diretor clínico, acalmei o médico, acalmei a família. Linda. No outro dia, a hora que eu chego, uma foto do velório do pai da criança, contando a história. Eu quase morri. Né? Como assim? Né? E foi uma cobertura... Para quê? Para que dar isso? Não tem, né?
foi uma cobertura... Tinha foto da fachada, do velório, enfim. E explicar, né, te acalmar da família, explicar que tem isso. Eu liguei para o editor, a explicação que ele me deu foi o seguinte: olha, Patrícia, a gente deu porque se trata de um lugar público, o hospital é um lugar público. E daí? Né? Então, assim, foi um dos episódios bem tristes, assim, da minha carreira, da minha profissão, enfim. Bom, mas se por um lado tem essa possibilidade das pessoas verem a notícia e querer fazer igual, por outro, gente, informar e sensibilizar a sociedade que o suicídio é um problema de saúde pública e tem que ser prevenido, é inevitável. A gente vai ter que encarar isso. Vai ter que encarar isso porque os números impressionam. Como para a sociedade eu acredito que seja tabu, para a imprensa também é. Os 24 pessoas por dia no Brasil. Eu não conhecia esse número, eu achei. Nossa, é maior? É mesmo? Ah, caramba! Puxa, é muita gente. É muita gente. Então, a gente teria que partir para assim, matérias que mostram como é isso, né? Por quê? Por que isso? Onde que eles estão? Eu andei lendo que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais concentram números de suicidas. E eu tinha visto uma matéria muitíssimo bem escrita, acho que no começo desse ano, falando da cidade que tem maior índice de suicídio. E eles fizeram aí uma relação com as plantações de fumo, sei lá, enfim. Foi uma matéria muito bem cuidada, e, né, que foi o começo de se falar isso. Essa matéria que eu achei aqui foi uma das... É antiga, é do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, que fala justamente isso, busca as explicações. Né? É um exemplo de como a gente precisa começar a falar. As doenças mentais... precisa esclarecer mais as doenças mentais. Esse número mesmo, professor? 90% das causas ligadas? Até mais? Então, a desmistificação, né, dos transtornos mentais é igual o que ele estava mostrando. Depressão, enfim, suicídio não é frescura, não é falta de tanque, nem falta de inchada. Então, os avanços, né? Como que é o comportamento suicida? Eu não sei, assim, trabalho com saúde há muitos anos e eu acredito que, como eu, a maioria da população não faz ideia. O moço, o roqueiro que se suicidou esses dias, foco na prevenção, falar, né, como esclarecer a sociedade sobre os mitos, as verdades, os sinais de alerta, as estratégias. E a doutora Marina estava me falando que é o 4º mês do Setembro Amarelo, uma super oportunidade, porque jornalismo é assim, gente. É o que acontece ao gancho para a gente falar das notícias, né? Então, quando tem alguém que se suicida, tal, daí rola uma matéria. E o Setembro Amarelo é a hora de divulgar, de falar sobre isso. Quebrar esse tabu para a gente que é da imprensa também. A sensibilização, essa matéria foi muito legal, fala aí do relato de crianças jovens que têm aumentado o número. Então, quando são relatos, né, e quando tem matérias que tem relatos, personagens, a gente se identifica e se sensibiliza com isso. E a cautela, né, gente? Pelo amor de Deus, o que adianta noticiar uma tragédia do moço que pulou? Não faz sentido. A gente tem que pensar sempre isso. Por que nós vamos divulgar isso? Não tem mais gente que pula direto lá. Isso foi um fato isolado. Ninguém sai por aí, o paciente morreu, vai lá e pula. Não. Né? Então, para quê? Né? Se é relevante, que tipo de impacto vai ter? E a questão de se colocar no lugar do outro. Como que o outro, na hora que lê, vai
vai interpretar isso, vai se sentir. Enfim, vim mais para aprender. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e despertar a mim para isso, e contem comigo, sempre. Então, gente, uma boa tarde praticamente a todas, né? Tá vendo assim, poucos homens. Mas eu venho em nome do prefeito, do Duarte Nogueira. Agora há pouco estava aqui, ligou, e pedindo outro empenho no tema de segurança pública. Eu queria fazer me apresentar, né? Mas antes, agradecer a doutora Marina. A doutora Marina é responsável para a boa formação dos meus filhos, né? Ela, como médica, e o marido médico, é um casal que cuida de todos nós, né? Não só de mim, da Angélica, do Renato, que é o mais velho, que foi o aluno número 1 da escola, né? Vitor Frankl. Depois a Paula e depois o Pedro, né? Então é com muito amor e muito carinho, né? Quando o prefeito recebeu o comunicado e me passou, eu fiquei muito feliz desta oportunidade, né? Dr. Neuri, conhecer pessoalmente, né? É um expoente nacional e internacional, porque tem pesquisas científicas, aquela coisa toda, num tema que não é só nacional, né? Talvez seja mais de outros países mais adiantados, com alguns problemas que talvez a gente tenha que se modelar para melhorar, né, daquilo que se tem na Europa, na América como um todo. Países que se diz mais avançados, mas que têm problemas talvez até mais que nós, país em crescimento, pouco desenvolvimento e assim por diante. Então, a Patrícia, né, que com a sua fala de experiências, que praticamente é o que eu vou comentar um pouco também, né? Dr. Rodolfo de Franca, já anotei aqui, já tem uma missão de tentar levar ao Executivo e ao Legislativo alguma coisa muito parecida do que acontece em Franca, pela Lei 7.788, e também ao Francisco, né? Então são pessoas que me traz, eu quero dizer assim, que estou muito contente, muito alegre de estar aqui nessa oportunidade, né? De estar num ambiente puramente científico, numa escola que eu comecei a frequentar aqui. Eu fiz a carreira acadêmica em outro caminho, mas a USP sempre foi um ícone de Ribeirão Preto em decorrência do local, aquela coisa toda. Amigos, parentes, tios, que estudaram, então eu passei agora há pouco ali pela Lagoa, né? Então eu lembrei da época que eu tinha lá meus 7 anos e o tio Zé me trazia para a prainha aí, né? Eu me formei no Barro Branco no ano de 82, fiz a carreira praticamente de tenente a coronel em Ribeirão Preto. Eu estou falando isso só para me identificar na atividade funcional, sobretudo no acompanhamento dos problemas sociais de uma cidade, de uma região. A nossa região ela é formada por 93 municípios, uma população estimada em quase 4 milhões de habitantes, por isso que Ribeirão Preto é a locomotiva da região, traz sobretudo o comércio, a área médica e a educação educacional, a fonte principal de riqueza e movimentação.
aos finais de semana nós não temos vagas em shoppings, aquela coisa toda, né? Sobretudo porque Ribeirão Preto é a cidade, e quem vem conhecer, mesmo que momentaneamente, a gente conhece muitos que vieram fazer doutorado aqui na USP e falaram, se eu pudesse eu ficaria em Ribeirão Preto, tem que voltar, né? Então é uma cidade encantadora, muito embora quem mora aqui às vezes não percebe isso, né? Mas é importante estar dizendo. E na minha carreira de 34 anos na Polícia Militar de São Paulo, nós vivenciamos muitas tristezas, sobretudo nesse tema específico que é o suicídio. E que muitas vezes, dentro da nossa corporação, em decorrência de conflitos, conflitos assim que cada caso, eu acredito que tenha fonte de pesquisa científica, em cada caso. Né? De família, aspecto social, aspecto ético, aspecto de identidade, aquilo tudo que hoje de manhã eu falei assim, vou no local, eu tenho que falar alguma coisa e eu dei uma olhada e me chamou a atenção assim, bom, em 2014 esse tema ficou muito evidenciado no Brasil, nessa questão do mês amarelo, e por coincidência, hoje estava vendo lá, né? Tá na UOL lá. 3 anos da morte do ator Robin Williams, né? No dia 11 de agosto de 2014, né? Que ele foi encontrado, tinha praticado suicídio. Isso aí, então, foi que a Patrícia disse. Às vezes há uma evidência do fato em si, do tema em si, em decorrência quando tem uma personagem interessante ou uma personagem importante, né? Recentemente foi muito comentado um caso específico em Ribeirão Preto em decorrência da Operação Sevandija, levou um indivíduo a praticar também essa triste notícia, não é? Bem, então essa experiência que eu tive na carreira, eu tive dentre as questões práticas, né, de tristeza, eu cito um caso, lembro também, quando você falou do hospital, nós tivemos casos no shopping Santa Úrsula, né, foram comentados na época, tivemos casos, né, que não foram divulgados, pessoas que cometem suicídio nessas pontes ponte de passarela, né, de rodovia, ou hoje essas pontes de pedestre ela é protegida com tela, até para não se cometer crime, de não jogar pedra, né, porque as questões de roubo, mas um viaduto de automóvel não tem jeito. Então nós temos casos disso. E eu lembro também de um suicídio de um policial militar que cometeu suicídio dentro do banho sanitário, sentado no vaso sanitário. E o corpo dele ficou projetado para frente e a família não conseguia abrir a porta, né, porque... Então me chamou muita atenção isso aqui no bairro próximo à antiga FEBEM, hoje Fundação Casa, né? E outros. Tive esse contato também depois num curso lá na Unesp, dentro da bioética, que se estudou luto, né? Então, são temas assim que às vezes a gente percebe que quem é da área é que aprofunda. Quem não é da área, evita, né? Puxa, falar de suicídio, né? Falar de luto, é uma coisa assim, não. Hoje mesmo, lá na prefeitura, olha, o tema assim, nossa, setembro agora, nós temos que trabalhar com a comunidade de divulgar isso aí. Sei lá, colocar nesses, não é outdoor, né? Mas aquilo que mostra a temperatura lá, né? Da cidade, todo mundo vê a hora, tem um relógio, sei lá, falar alguma coisa, né? As iluminações que se tem, né? E foi feito isso no mês do exame da próstata, né? Que foi feito isso, tem isso, rosa, isso, tem esses, né? Então mas quando o suicídio, né? E aí, eu falando um pouco do tema, que hoje eu estou na prefeitura, por força de legislação, nós temos uma legislação que, quando contempla um ciclo, né, de tempo na instituição, nós somos colocados em reserva, então eu saí da instituição, e aí eu tive essa
essa chance, essa oportunidade a convite do prefeito, de trabalhar na área da defesa civil. É um tema que permeia, passa por todas as secretarias, e eu vou incluir essa questão também, entre outros temas, essa também do suicídio. Bom, o que tem a ver o suicídio com a defesa civil? Eu vou aproveitar a carroceria da defesa civil e colocar lá esse tema, porque é interessante falar que dentro dos estudos, né, a questão da falta da estrutura correta na educação, né, a falta de uma estrutura correta na moradia. Estou acompanhando uma remoção que foi feita na favela das Mangueiras essa semana, né? Então é um mundo só para sentir, precisa ir lá ver, né? E assim por diante. Bom, na economia, na cultura, né? Quer dizer, esse tema do suicídio, porque lida com pessoas, né? Lida com criança, com adulto e com o idoso. Tive uma experiência com o meu pai tem 86 anos, e todo dia me martelava isso na cabeça, porque ele enfrentou, junto com minha mãe falecida, já vai para 3 anos em dezembro, do mal de Alzheimer. E ele não se conformava com isso. Então é um relato de experiência que ele não entendia, né? Por mais esclarecido que ainda tem uma cabeça boa, mas ele, quando a minha mãe, com quase 50 e poucos anos casados, e ele falava assim: Anita, vamos dormir. Aí a minha mãe falava assim: não, eu vou esperar o Agnello. Ele falou assim: mas o Agnello sou eu. Não, você é o amigo do Agnello. Então isso para ele era um terror, e às vezes caía naquilo que a gente lê no amigo Google lá. Chorava todo dia, não dormia, tudo estava ruim, ninguém prestava, o que eu estou fazendo aqui? Todas aquelas perguntas que hoje eu estava lendo lá, né? Então isso me incomodava. E ele é muito prático, retirei uma arma que ele tinha, tudo que eu achava que poderia facilitar, mas bom, como que eu vou fazer? Ele tem que tomar remédio também. Teve um dia que ele atrapalhou os remédios, né? Então, como é que eu vou controlar isso? Então, aí era todo dia conversando, mas foi uma realidade que as famílias morrem aos poucos, pouco a pouco, né? E se for ainda de repente, é uma coisa mais complicada, né? Bem, então eu fico feliz também dessa questão, dessa oportunidade, dessa aproximação com o tema, que hoje de manhã eu vim com esse propósito, fui lá, queria ter o livro do senhor lá na hora para olhar. Estou falando do coração, gente, não é uma coisa bem simples, né? Mas é pura verdade. Às vezes a gente tem alguns temas que a gente tem vontade de subir. Talvez imaginar assim, o lugar mais alto do mundo, para que todas as pessoas ouvissem. Então, esse é um tema que a gente, né, teria que estar no coração, de poder falar todas as línguas, sei lá, entrar na alma de todo mundo, de sentir o quanto que isso é um problema. Assim, a preocupação do poder público como um todo, eu vi numa área de segurança, é a questão do homicídio, a questão, lógico, do latrocínio, a questão da morte no trânsito. Isso é o que é comum, né? Martela a cabeça de todos nós todos os dias, mas em razão de alguns protocolos internacionais, que eu não sei dizer por ignorância, de dizer por que não, talvez como nós podemos trabalhar essa dinâmica da informação de prevenção, de evitar, não o que aconteceu, mas de evitar essa questão do suicídio. E aí passa pela educação, né? Formação dos profissionais. Pensava assim, será que é possível, né? Isso até é uma curiosidade, porque eu tive um momento de ler isso daí, né? Será que identifica o comportamento de um jovem, um adolescente, pela letra dele, né? Um estudo da letra, né? Se ele tem
a tendência, se ele está vivendo numa crise de identidade, sei lá, alguma coisa que está sofrendo, né? Que é um dos temas, o sofrimento, da questão de aceitação ou não, enfim, os problemas que ele vem enfrentando. E nós temos, assim, ter ocupado, por observação, eu vou falar da instituição policial militar. Os jovens, de uma forma muito empírica, vou dizer assim que os jovens, eu sei porque eu tenho, o Renato não é tão jovem assim, já pulou para o adulto, né? Mas o Pedro, que é o mais novo, que está com 24 anos, e tem a questão da maturidade, vir mais tarde um pouco, né? E eles têm uma coisa assim, do imediatismo, do individualismo, né? No senso de coletividade não existe, e o grupo, às vezes o grupo de amizades colocam situações, forçam situações que é difícil de lidar com isso, enfim. Então são situações que a gente vivenciou nesse período e que na instituição, eu vou falar da PM, existe isso. O policial militar hoje mais novinho, ele, na minha fase, um soldado de rua era ignorantão. Ele é ignorante, tal, mas ele preservava o grupo, né? Hoje já é mais o individualismo e tal. Então eu vou praticamente assim encerrando e me comprometer no contexto todo de levar isso ao poder público local, sobretudo nessas. E aí nós vamos anotar outras coisas, né? E de colocar para frente para a comunidade, todos nós aqui, coisas boas para a nossa Ribeirão e logicamente a região, né? Muito obrigado, doutor, pela oportunidade de recebê-lo na nossa cidade aqui. Obrigado. Passar o bastão. Tem alguns slides, né? Vamos colocar ali. Será que o Alexandre... O Francisco fala agora ou depois? Eu não entendi direito. Então vamos fazer assim, o Francisco falar primeiro, depois eu então. Você trouxe slide? Não, não trouxe. Tem alguns slides que você vai apresentar. Não, eu não trouxe slide. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Francisco Carlos Basílio Cardoso, voluntário, falar em número 1 aqui, né? Eu sou voluntário número 1000 do posto CVV de Ribeirão Preto. Então nós estamos promovendo em setembro o Setembro Amarelo, né? E nós temos no CVV, todo ano, não é uma lei institucionalizada, mas a gente faz todo ano uma semana que se chama Semana de Valorização da Vida, né? São ações durante uma semana, né? Palestras, a gente faz lá no CVV, promove um cine que chama Cine Ser, que a gente passa um filme e depois fala sobre esse filme, né? Nós já passamos alguns filmes que chama Eu Maior, passamos lá, Sempre a Seu Lado, e esse ano tem uma pessoa aí que está selecionando um filme para a gente passar lá, né? Essa nossa semana, ela vai se iniciar no dia 18 de setembro e ela vai até o dia 24, né? A gente tem ainda 2 dias vagos, né? Um será o Cine Ser, e a gente ainda não decidiu qual dia vai ser o Cine Ser, porque se aparecer alguma coisa no mesmo dia, então a gente
transfere esse Cinecer para outra data, né? Esse Cinecer será lá no CVV, na Rua Mariana Junqueira 729. Depois a Marina vai estar com essa programação, né? Ela passa para o pessoal que queira participar, né? Vai estar aberto a vocês que queiram participar também, né? Nós vamos ter uma palestra aqui na USP, no Hemocentro, né, já agendada, acho que é dia 20. Temos uma outra palestra que vai ser uma mesa redonda na Faculdade Estácio, né, com o pessoal do jornalismo. Vai ter psicólogo, o CVV e alguns outros ramos de atividade, né? Nós vamos ter a caminhada no dia 24, né? 24 é domingo, é isso? Nós vamos ter a tenda de escutatória, que a gente já conseguiu lá na praça, né? A gente vai fazer um revezamento dos voluntários, sempre em 2, porque a gente no CVV, a gente não faz nada sozinho, né? Toda ação que vai para a comunidade sempre vão em 2 pessoas, né? A gente fala que é Cosme e Damião, né? E no dia 22, né? No Palace, uma mesa redonda também, né? Nós vamos, alguns profissionais vão estar lá também, né? E a gente vai fazer essa mesa redonda lá, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, posso? O Setembro Amarelo, ele foi criado justamente por isso, para conscientizar a população, né? E esse dia 10 de setembro, como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, né? Essa cor amarela, ela foi escolhida por conta de um suicídio de um jovem, se não me engano é irlandês, não tenho certeza, que gostava muito da cor amarela. E a família, durante o velório, distribuiu para o pessoal fitinhas amarelas. Daí vem essa cor do Setembro Amarelo, por conta desse jovem estudante. Quer que eu fale mais alguma coisa, mano? Amarelo é cor da alegria. Fiquei sabendo agora. Eu aprendi muita coisa aqui hoje, né? Muita coisa. E uma outra coisa que eu tenho que falar aqui, eu sou obrigado a falar, senão, quando eu chegar lá no posto, o pessoal vai me puxar a orelha. Nós, dia 22 agora de agosto, estaremos iniciando um novo curso para seleção de voluntários, né? Como a gente trabalha com algo extremamente complexo, né, que é a natureza humana, né, ela é extremamente complexa, muitas vezes a gente não dá conta de lidar com aquelas situações que nos apresentam lá, né, Marina? A Marina foi voluntária durante algum tempo, lá sabe disso. E a rotatividade é muito grande. Muito grande, nós temos uma rotatividade muito grande, né? A pessoa entra e de repente se depara com várias situações complicadíssimas que ela não consegue, né? Nós temos lá 30 e poucos psicólogos, né? E a gente se apoia um no outro, né? De repente a gente está numa situação muito complicada depois de um plantão, né? Então a gente é obrigado a nos apoiar no colega que está entrando ou que está saindo, né? Mas é isso aí, tá mais ou menos explicado? Quer que eu fale mais alguma coisa? Oi? Ah, para mim? Ah, tá. Então agora vamos. Cadê o Alexandre?
Vamos então para a parte final das minhas apresentações. Trazer um pouco a experiência então que a gente tem na Unicamp. Vocês vejam que lembra um pouco, né, o que vocês têm aqui no HC. Uma região mais verde, arborizada, cheia de estudantes, né? Um local de vários encontros e um hospital onde a gente atende muitos casos de tentativa de suicídio, né? O que motivou o meu início nisso tudo, atendendo muitas pessoas que tentavam se matar e fazendo grupos de estudo, né? A gente não lê exatamente sobre suicídio, a gente lê um pouco de cada coisa, né? Um pouco de filosofia, sociologia, psicologia. Como eu dizia, o suicídio é o evento final, trágico. A gente tenta sempre entender como que o ser humano lida com a adversidade, com crises. E isso veio motivando muitas pesquisas, muitas estratégias para serem aplicadas depois em situações de saúde pública. Então é assim, prevenção de suicídio é uma coisa muito ampla, precisa envolver toda a comunidade, né? Várias esferas da comunidade, revisando o que eu passei de manhã. Então, ações que visam principalmente a população em geral, não é um público determinado, ações mais voltadas, por exemplo, para pacientes psiquiátricos que têm determinadas patologias relacionadas a alto índice de suicídio, e ação indicada para quem já tentou o suicídio, porque em termos populacionais nós sabemos que o risco é maior. Ilustrando algumas das estratégias e recordando o que nós dissemos hoje de manhã. Realmente no Brasil nós temos essa participação intensa do CVV, aliando-se agora ao Conselho Federal de Psicologia, Conselho de Associação Brasileira de Psiquiatria. Então são muitos esforços. O poder público, de um modo geral, também tem cada vez mais abraçado a causa. A gente viu o exemplo de Franca, né, instituindo já por força de lei o Setembro Amarelo. Eu trouxe alguns exemplos. Essa é uma cidade surpreendente de 25 mil habitantes no Rio Grande do Sul. É uma cidade pequena que começou a ter muitos casos de suicídio. Numa cidade tão pequena, vocês imaginam o grande impacto dos casos de suicídio, né? A comunidade vive aquilo intensamente. Então, eles se mobilizaram, reuniram pessoas, fizeram um pequeno grupo de estudo, eu os ajudei muito nisso, fui algumas vezes lá. Eles fizeram um grande evento, suicídio, vamos falar sobre isso, um evento aberto para a população, tinha muita gente assistindo à palestra, e a surpresa, uma cartilha, fizeram uma cartilha municipal de prevenção. O que é uma cartilha? Uma coisa muito pequena, mais ou menos o tamanho dessa cartilha deles é metade de uma folha A4, não mais do que 8 páginas, com mensagens muito simples e com uma página final de onde encontrar ajuda na cidade. É assim, uma cartilha desse tipo. Foi entregue de porta em porta. Então, 25 mil cartilhas. Então, são coisas surpreendentes que começam a acontecer no nosso país, né? Há uma maior conscientização em relação a monumentos, prédios públicos, como eu falei de manhã. Esse é o Fórum Trabalhista de São Paulo. Fica ali na região da Barra Funda. E houve um caso dramático no ano passado. Talvez vocês se lembrem eu comentando o caso de um pai que saltou desse prédio com um filho de 4 anos de idade nos braços. Caso muito trágico. Eles estavam numa audiência com o juiz e ele perdeu a causa, uma causa trabalhista. Esse é o famoso prédio do Lalau. Que a gente achava que só o Lalau que era corrupto naquele tempo, né? A gente achava que era só o Lalau. E o que acontece com esse prédio? Hoje, pensando bem, não pode fazer uma coisa dessa, né? Olha só, esse é o último andar do prédio, onde tem audiências. As pessoas saem de uma sala, onde elas ganham ou perdem uma causa. Esse pai estava desempregado há 4 meses, estava com um filhinho de 4 anos, ele saltou. Hoje, então, eles puseram já blindex nos últimos andares.
que é para coibir. Eu dei o exemplo do Shopping Pátio Brasil em Brasília, 13 suicídios num shopping. Você imagina, além da dor de quem foi para o suicídio, a dor dos familiares e a dor sua, do seu filho, se você está passeando no shopping naquele momento, né? Então são coisas muito dramáticas. O suicídio em locais públicos realmente tem um impacto muito maior. São os casos que acabam realmente sendo noticiados pela imprensa e deveriam ser noticiados com cuidado realmente, porque alguns locais públicos se tornam famosos por atraírem o suicídio. Nesse local houve 5 suicídios. 5 suicídios. Você veja que para colocar anteparos de vidro, 6 milhões de reais. Se isso tivesse sido pensado anteriormente. Lembra que eu falei de manhã hoje da terceira ponte? É uma ponte que liga Vila Velha a Vitória. Essa ponte tem algumas histórias muito dramáticas, eu não vou entrar em detalhes, deixe-me apenas ser conciso dando algumas informações. É uma ponte com pedágio, ela é pedagiada para entrar na ponte, você paga uma taxa, e é uma ponte que não permite o trânsito de pedestres. Então, sempre que há um suicídio, é alguém que para o carro no meio da ponte e salta. Eu vou contar um caso para vocês, eu vou contar 2 casos que me impressionaram. Primeiro caso, um senhor entra num táxi, saca uma arma e obriga o taxista a parar no meio da ponte. O que você acha que acontece? Ele larga a arma no carro e se atira da ponte. Primeira pergunta, por que ele não se deu um tiro? Porque ele tinha um plano. Ele tinha pensado num plano. Então, muitas vezes, para coibir um suicídio, a gente precisa agir no plano, não só no indivíduo. É interessante isso. Ah, mas será que quem quer se matar? Ah, eu quero pular da ponte. Bom, não fecharam a ponte, eu vou pular de um prédio. Não. Existe uma ideia, existe um significado, existe um pensamento, um planejamento. Ele para o taxista e salta. Segundo caso. Casal de namorados brigando, já vinham brigando há tempo. Ele para o carro no meio da ponte, dá um tiro com um revólver na namorada e depois ele se atira. E o revólver tinha bala, tinha munição para ele também se matar. Então as pessoas têm uma ideia de como se matar, tem o tipo de morte que elas aceitam. Essa ponte, cada vez que ocorria um suicídio, vocês imaginam o que acontece? Para o trânsito, o carro fica lá no meio da ponte. Então hoje, eles fizeram campanhas na cidade, eles têm planos de contingência para quando ocorre um suicídio, para desviar trânsito, para evitar fotografia. Porque hoje nós temos um fenômeno novo, que é qualquer pessoa com celular na mão se transformou em repórter. E as fotos de mau gosto que circulam pela internet são assim, de arrepiar. A última que eu recebi é de uma senhorinha com Alzheimer e que tem um vestido com várias ferraduras no vestido. Alguém recebeu isso ou não? Quer dizer, são coisas horríveis que circulam. Então, gente, não vamos mandar para frente coisas muito sem graças e coisas indelicadas com as pessoas. Tá certo? É muito fácil fazer um filminho com uma senhora de Alzheimer, dar risada e mandar para milhares de pessoas. O que é isso? Né? E nessa ponte, eu estou começando a ficar revoltado agora. Nessa ponte, o pessoal tira foto dos suicidas, da menina ensanguentada, e não precisa de um repórter espetacularizando a morte. Nós fazemos o espetáculo. E os repórteres, eles não são culpados. Eles dão para a sociedade o que a sociedade consome. Não vamos aqui fazer uma coisa assim, as reportagens mal feitas. Bom, reportagem mal feita que vende, e eu compro. Não é? Então, tem a questão, o interesse do público nem sempre bate com o que é de interesse público. O público vai assistir os ratinhos da vida, fica lá a tarde toda. Certo? Então, essa coisa da imprensa a gente tem que analisar com muita atenção. A imprensa repete certos tabus da sociedade. A imprensa apenas repete. Então a gente não tem que cobrar da imprensa, a gente tem que ajudar, tem que trabalhar junto. Né?
E isso está no Brasil acontecendo cada vez mais. Eu falava de manhã que tem havido uma maior abertura. Hoje, capa da Super Interessante é sobre suicídio na adolescência. Folha de São Paulo, ao 0 Hora, faz reportagens muito boas, porque o 0 Hora está no estado brasileiro que tem o maior índice de suicídio. O 0 Hora é o principal jornal do Rio Grande do Sul. Equivale a uma Folha de São Paulo, estado de São Paulo aqui no nosso estado, né? Então, hoje há uma maior abertura. Bem, essa ponte hoje, no ano em que foi divulgado muito suicídio por redes sociais, a média anual de 6 casos saltou para 13 casos. Isso provocou uma comoção na cidade e todo mundo começou a pensar, bom, o que nós fazemos? Agora voltou para uma média de 3, 4 por ano, tá? Até menos do que historicamente. Porque houve toda uma movimentação na cidade. Vitória foi a primeira cidade brasileira, o primeiro município brasileiro a aprovar uma lei de prevenção de suicídio, com ações. Por quê? Porque a cidade sentiu o baque do suicídio, né? Uma ponte que se tornou um ícone, e na época em que me convidaram para ajudar, para ir à Vitória, para pensar junto, foi uma experiência muito boa. Hoje eu tenho muitos amigos em Vitória, de tempo em tempo estou indo, e a gente aprende muito nisso, tá? Nessa luta também de prevenção do suicídio. A primeira vez que me convidaram, eu fui fuçar na internet, bom, deixa eu ver o que eu acho sobre essa ponte, deixa eu ver os noticiários, e olha o que eu encontrei. Foi um achado meu mesmo, assim, nem... Você está vendo aquele... Eu achei um site com aquela figura, e o rapaz do site fala, se você quer se matar da ponte, você tem que se atirar da área pintada em verde, porque é onde você consegue um melhor resultado. Se você saltar das outras áreas pintadas, na parte vermelha nem pense, você só vai se machucar e não vai morrer. Na parte amarela, alguma chance. Quer pular, pule da verde. Gente, forças do bem e forças do mal, né? Então, assim, eu já vi gente se matar pela online com a ajuda de ex-bombeiro. Foi um rapaz no Rio Grande do Sul, um caso dramático, que chegou ao conhecimento da polícia, mas quando a polícia invadiu o apartamento, ele já tinha morrido. E um bombeiro do Canadá auxiliando ele a se matar. Como ele suportaria o calor dentro do banheiro, porque ele acendeu a churrasqueira dentro do banheiro e vedou tudo. Então são casos dramáticos, a internet uma hora ajudando as pessoas, outra hora empurrando para o abismo. O metrô de São Paulo seguiu o exemplo do metrô de Hong Kong, e hoje a linha amarela tem a porta que abre só quando o carro do metrô para e abre a porta. Então as portas abrem conjuntamente. Você não consegue chegar na plataforma do metrô da linha amarela e começar a caminhar. Esse é um problemão do metrô de São Paulo. O CVV está fazendo um trabalho agora no metrô de São Paulo, porque os condutores do metrô ficam muito impactados quando eles atropelam uma pessoa, quando eles matam uma pessoa. Você pode imaginar o que é isso? E outra, a coisa do interesse público. Cada vez que tem um suicídio, você para o sistema de transporte de metrô, que é um trem atrás do outro. Então, morreu na contramão atrapalhando o trânsito do metrô, né? Tem o impacto do condutor do metrô e tem toda a tragédia para a família de quem se matou. Então, às vezes, um cuidado como esse é uma providência pública, né? Já que eu estou agora mais nessa parte mais geral. E sempre houve esse chamado efeito Werther, né, ensinado repetidamente nas graduações na área de comunicação, porque no século XVIII, esse livro do Werther inaugura o romantismo. É um livrinho pequeno, você lê num final de semana, não sei se você vai aguentar ler, que ele é muito meloso, mas a história é assim. O Werther é um jovem, adolescente, que se apaixona por uma mulher de 30 anos. Ela fica tocando piano, ele lê poesia, ela faz chá com bolo, ele pega na mão. Um dia ele dá um beijo roubado nela, o nome dela, ele é o Werther e o nome dela é... Daqui a pouco eu lembro, não importa o nome, daqui a pouquinho eu lembro. Numa bela tarde, ela chega para ele e fala assim, olha, eu tô noiva, eu vou me casar. Eu vou me casar. Tô prometida, não vou ficar com você. Você é uma criança, você é um adolescente. Aí, o que ele faz? Ele fica desesperado, ele está apaixonado por ela, e ele decide que vai fazer uma viagem para tentar esquecê-la. Fala para ela, olha, durante essa viagem eu posso encontrar algum bandido, posso ser assaltado, você não tem uma arma para me emprestar? Ela empresta para ele a arma do noivo dela.
como a gente brinca, né? A pistola do noivo dela dá para o Werther se proteger na estrada. E é isso mesmo. É a pistola do Alberto. Estou lembrando o nome de todo mundo, menos da danada da Balzaquiana. Bom, aí, o que acontece? O Werther pega a arma do Alberto e dá um tiro na cabeça. Esse livro era um livro ilustrado. As roupas que o Werther usava estavam ali nas páginas do livro. O livro foi muito bem escrito pelo Goethe, e esse livro inaugura o romantismo, porque a ideia do livro foi legal. O Goethe conta pra gente, leitor, que ele escreveu o livro porque ele entrou em contato com o caseiro do Werther, que entrou na sala da propriedade rural e encontrou o Werther no chão morto, e na escrivaninha do Werther as cartas que ele trocava com a sua amada. As cartas que ele mandava, ele fazia a cópia, e as cartas que ele recebia de volta. Naquele tempo havia muito essa comunicação por cartas. E a partir dessas cartas, o Werther vai escrevendo um livro. Olha que ideia. Primeiro a gente acredita que é verdade. Cartas trocadas, parece que é um documento escrito. Então o livro vendeu muito. Que nem eu brinquei, viralizou, né? Século XVIII virou vírus. Todo o país. O livro chegou a ser proibido na Itália. Por quê? Os adolescentes começaram a se matar com um tiro de pistola na cabeça. Às vezes vestidos como o Werther, e às vezes se matavam com o livro na mão, do lado. O corpo era encontrado e o livro ao lado do corpo. O Goethe teve que se explicar, dizendo que ele não tinha culpa, que isso era ficção, para que parassem de fazer isso, mas o estrago já estava feito. Vocês vejam, ela era linda, né? Maravilhosa, olha que perfil maravilhoso. E o Werther se apaixonou por ela. Ela é tão feia que eu não lembro do nome da coitada. Lotte! Ah! O nome dela era Charlotte. Seria Carlota. Ela é bonita que nem a Carlota Joaquina da nossa história. E o apelido dela no livro é Lotte. E é Charlotte. Ainda bem, hein, que tem essa palavrinha, senão eu ia ficar intrigado. Bom, tentando se contrapor a esse chamado efeito Werther, quer dizer, é perigoso divulgar. E é mesmo. Se, por exemplo, morre um ídolo do rock. Se você enaltece, se você traz uma imagem romantizada, idealizada, adolescentes vulneráveis vão fazer o mesmo. Há uns 6 anos atrás, um clipe da Britney Spears, na época em que ela estava no top, saiu. O clipe ficou no ar 24 horas e foi rapidamente retirado. Felizmente, alguém fez um alerta e ela, ou a produção dela, o vídeo é assim, o clipe era assim, ela cantando uma música, chega num hotel, brigando, discutindo com o namorado, e um monte de fotógrafos lá, os paparazzi, querendo tirar foto, e ela briga com o namorado. A gente vê que eles estão ali num rompimento, ele vai para um canto, ela vai para o outro, ela entra num quarto, começa a tirar roupa, isso a música, ela cantando. Enche uma banheira de água, ela entra na banheira, não focalizam o corpo dela nu, você vê apenas a perna, e de repente a água da banheira se tinge de vermelho. E logo depois, será que ela menstruou? Não. Porque logo depois ela sai como um anjo alado subindo para o céu, saindo da banheira. Gente, o vídeo ficou no ar 24 horas e alguém usou um mínimo de inteligência. Imagina, Britney Spears, quem que gostava de Britney Spears? Meninada de 14, 15 anos. Né? Então, tem que tomar cuidado, porque um clipe desse, ele faz muito mais estrago do que as 13 razões. Muito mais estrago, certo? Tentando nos contrapor a isso, no ano de 2010, nós fizemos uma espécie de um manual, fizemos vários eventos, chamando profissional de imprensa, isso está na internet, pode ser acessado. Foi um ano muito bom, porque a Globo concordou em pôr umas inserções no ar, que duravam alguns segundos, só 15 segundos, mas durante o mês de agosto de 2010, acho que foi o grande momento em que há uma abertura, quando a Rede Globo abre
vai um monte de gente, quando a folha, porque esses grandes órgãos, eles criam a matéria, eles criam a onda. No fundo, às vezes estão repetindo uma onda que veio, mas aqui no Brasil são órgãos importantes, né? Os grandes jornais, a Globo. Então foi muito legal, porque era um vídeo de 15 minutos com uma voz ao fundo, estilo Sérgio Chapelin, dizendo: diariamente no Brasil 24 pessoas tiram a própria vida. Na maioria das vezes, uma doença mental está associada à morte. Precisamos cuidar. Uma coisa assim, procure ajuda. 15 segundos. E com uma água pingando no copo, até que a água extravasa. Eu participei da elaboração do filme, na época, como consultor. Primeira versão do filme, quando termina o filme, aparece um puf! E o copo se estraçalha. Não pode. Como que você faz um vídeo de campanha de prevenção dando um estalido e um copo se partindo? Segunda versão, de novo, copo se tingindo de vermelho. A última gota que caía não era de água, era de sangue. E a voz era uma voz meio dramática. Diariamente no Brasil 24... A gente falou, não, vamos fazer uma coisa light, uma voz sem dramatização, só gota d'água. E aí o vídeo ficou muito legal, não ofendeu ninguém, porque você sempre tem que se colocar no lugar de uma pessoa que está em casa e perdeu um filho por um tiro, perdeu um filho porque ele cortou as artérias. Você não pode fazer nada que choca, tentando com isso chamar a atenção. Isso é outro tipo de jornalismo, né? Não é o que a gente defende, né? Então a OMS, e a gente repete, fala, é incorreto você pôr fotos, dar detalhes do método, é incorreto você fazer uma reportagem escrevendo o suicida, o suicida, o suicida. Quem é o suicida? Né? O esquizofrênico, o tuberculoso. A gente não escreve assim nos dias de hoje. Né? Então, assim, evitar uma adjetivação, a heroicização, a romantização, né? Procurar contar como a pessoa sofreu ao longo da vida, que não foi porque foi traído, não foi porque perdeu o emprego ou porque descobriu que estava com HIV. Não, tinha uma história de sofrimento. O suicídio é a finalização trágica de uma história, não foi porque ontem aconteceu um problema com a pessoa. Problemas a gente tem o tempo todo. E às vezes quando um jornalista pergunta para a gente, olha, ocorreu um suicídio com o neto do Getúlio Vargas, o senhor acha que... É claro que se eu sou desavisado, eu vou... Porque vocês sabem que se matou o neto do Getúlio Vargas? Vários casos de suicídio, como o Ernest Hemingway, um escritor famoso, vários suicídios na família. Então quando telefonam para a gente, se a gente é incauto, a gente começa a dar uma aula de suicídios na família. Mas não pode fazer isso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Seria a mesma coisa que eu vir aqui e ficar dando uma aula sobre o alcoolista. Não existe isso. Tá certo? Evitar certas palavras como cometeu suicídio. Ninguém comete um ato bom. Né? Você comete uma boa ação? Não. Você sempre comete algo criminoso, delituoso. Então tem esses detalhes até que a gente pede para, se possível, quando aparecem matérias impressas, tentar contornar. Então há muita coisa que a gente pode fazer nesse mês de setembro, há muita coisa que a gente pode fazer junto ao setor público, e aqui são várias sugestões. Por exemplo, se eu não tiver uma boa ideia de números, eu não sei tendências. Eu não sei onde colocar o dinheiro público. Porque o dinheiro público hoje falta, né? A gente não está vendo isso o tempo todo na TV. Né? Se eu tiver X, onde eu vou pôr 1/10 desse X? Se eu tiver X para prevenção de suicídio, onde eu vou pôr? Eu preciso de números. E eu não preciso de números de 10 anos atrás. Eu preciso de números atuais. Eu preciso ver tendência. Senão, eu não faço boa gestão pública de dinheiro e de administração. Então, eu tenho que aumentar a qualidade de dados no Brasil. Está aumentando. Por exemplo, a vigilância epidemiológica melhorou muito hoje no Brasil. O Brasil é considerado pela OMS como um país que cobre corretamente no mínimo 75% das mortes. Cobre corretamente, um bom nível de dado.
Uma pessoa que morre no interior da Amazônia, não tem atestado, não é registrado, mas pessoas que morrem em áreas urbanas hoje tem um bom sistema de dados. Então o Brasil é considerado um país legal nesse ponto, boa qualidade de dados. Por exemplo, campanhas de desarmamento feitas na Áustria e na Austrália diminuíram o número de suicídios. Campanha de desarmamento. No Brasil tem o chumbinho vendido publicamente. É proibido, é ilegal o chumbinho. O que está constituindo o chumbinho é proibido no Brasil. Ter muito medicamento em casa, né? Esses médicos que ficam prescrevendo e repetindo a receita médica. Repete, às vezes sem ver o paciente. Isso não pode. Arma de fogo. Né? O problema do suicídio na polícia militar, né, Renato, é alto. Só que esses dados não são divulgados, é duro para a corporação enfrentar isso daí. Mas o policial militar que se mata, tanto quanto eu sei, ele se mata porque ele é muito diferente do homem comum? Não! Ele tem os mesmos problemas do homem comum, só que ele sabe usar uma arma. E se ele atirar, vai ser uma vergonha se ele errar. Vocês concordam? Então ele atira bem, ele sabe onde atirar para morrer. É por isso também que médicos morrem mais, enfermeiros morrem mais do que na média. Ter acesso a meio letal aumenta o risco de morte. Quando a gente vai ver o que aconteceu com os PMs que morreram, quando a gente vai ver, já tinha problema de violência doméstica, já tinha alcoolismo, já tinha sido suspenso. Quer dizer, são pessoas que, se tivessem na comunidade, também poderiam ter morrido. Mas tem o acesso. É o problema do médico. Tem o acesso. Enfermeira. Não falei para vocês, 2 enfermeiras se matam em um mês no hospital onde eu trabalho, usando o mesmo método. Método infalível. Uma substância numa veia, outra substância na outra e vai. Não tem jeito de não morrer, porque tem conhecimento. Tá certo? Mídia, já falamos. E outra, um problema seríssimo na área da saúde. Vou repetir, se eu não tenho para onde mandar uma pessoa, eu tendo a não descobrir o que ela tem. Eu tendo a não perguntar. Se eu não sei lidar com marimbondos, eu passo longe do cacho de marimbondos. Se eu souber como se lida com marimbondos, eu vou lá e bato um papo com eles, vou tentar entender o que está acontecendo. Então, se eu não sei o que faço com suicídio, se eu tenho medo de falar sobre suicídio, se é um assunto que eu já faço 3 nomes do pai e começo a rezar, não dá. Não vai dar. A gente não pode ter um temor. Eu não posso ter uma ideia errada de que eu vou ser responsável pela vida da pessoa. Não. Eu tenho que trabalhar em grupo, eu só. Por exemplo, quando eu falo para paciente, se você precisar, você pode me ligar. Aí eu falo, mas não se esqueça, eu tomo banho, eu corro, eu durmo. Você pode me ligar e eu demorar um pouco para eu te responder. Quando eu vou no cinema, eu desligo. Porque a gente não pode entrar numa posição de onipotência. Isso dá muita confusão na cabeça da gente. Porque mesmo a gente fazendo tudo direitinho, tem pacientes que se matam. Então toma cuidado. Não assume sozinho um caso grave de risco. Tá? Pede ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. O CVV também. O CVV sempre é parceiro. Né? Eu admiro muito o trabalho, como eu falei hoje já de vocês. Agora, a gente tem que ter disponibilidade. Agora, atender crise humana é muito difícil. PM atende crise humana, bombeiro atende crise humana, ministros religiosos atendem crise humana. E manda para onde? É duro. Não tem para onde mandar. Às vezes você tem para onde mandar uma pessoa que está delirando e quebrando tudo. Você amarra e leva para o pronto-socorro psiquiátrico. E uma pessoa que está vivendo uma grande crise, um rompimento amoroso, né, a derrocada financeira, para onde vai? É difícil, gente. É por isso que a gente também tem que treinar quem está na linha de frente, que são ministros religiosos, bombeiro, polícia militar, professores, recepcionistas dos serviços públicos, que às vezes os pacientes conversam mais com o recepcionista do que com o médico. O médico dá uma olhadinha, manda a bala numa receita, às vezes. Certo? Então, prevenção de suicídio é um negócio muito amplo. Não é só para a área da saúde mesmo. Você vê, pessoal da comunicação, pessoal de segurança pública, gestor de política, é muito amplo. E treinar. Acho que é o que um pouco a gente está fazendo hoje aqui. Treinar. Falar sobre o assunto, desmistificar, abrir um pouquinho a cabeça da gente.
Tá bom? Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela atenção de vocês.